bem, senhores? Eu sou Fernando Henrique, um dos instrutores do Grupo Qualifica. Tenho formação de técnico de segurança do trabalho, sou bombeiro profissional civil, instrutor de APH. Sou credenciado junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo como instrutor. E hoje nós iremos abordar o tema parada cardiorrespiratória. Então, vamos para a nossa aula de hoje. É um tema muito importante no nosso dia a dia, tanto para as pessoas leigas como para os profissionais da saúde, como somos nós, né? Estamos estudando esse curso de socorrista. Então, as diretrizes que nós seguimos são da American Heart Association, né? A famosa AHA. Ela é americana, então, ela que é responsável pela publicação científica das diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar. E em relação à base desses protocolos que nós seguimos, tanto o Brasil como vários países do mundo. Então, aqui abaixo tem o link, dois links da American Heart Association, vocês podem logar e ter mais informações a respeito do tema. Essa imagem, eu gostaria que vocês avaliassem essa imagem da seguinte maneira: vocês estão preparados, vocês estão prontos, aptos a realizar uma ajuda a uma vítima? Se deparar com uma pessoa com algum problema, vocês estão aptos, prontos para resolver? É isso que nós iremos abordar hoje na nossa aula. Passar algumas informações básicas, algumas informações pertinentes, né? Porque o tema é muito amplo e não é somente uma aula de uma hora e meia que vai o aluno adquirir todo o conhecimento. É necessário sempre estar se atualizando e buscando mais conhecimento. Os tópicos da nossa aula de hoje, da parada cardiorrespiratória, nós iremos abordar a definição de uma parada cardiorrespiratória, os seus aspectos legais, né? A parte de normatização, as estatísticas, regras de comando no atendimento, o famoso 3Cs, a ordem no atendimento, como reconhecer, acionar de imediato o serviço médico de emergência, como realizar uma RCP de alta qualidade na nossa vítima. Alguns dispositivos e equipamentos nós iremos abordar hoje também. Quais são os ritmos de uma parada cardiorrespiratória? Nós iremos abordar também a respeito do DEA, que é o desfibrilador externo automático, passar os fluxogramas da American Heart Association, passar as drogas mais utilizadas durante uma parada cardiorrespiratória e, no final da aula, os nossos famosos exercícios, os nossos exercícios complementares, para vocês responderem as questões, ok? Como nós estamos visualizando nessa imagem aqui, o nosso coração, além de ser um órgão vital, muito responsável, muito bom para nossas vidas, ele também é uma bomba. Nós temos uma bomba, basta nós sabermos, né, cuidar do nosso coração de uma maneira bacana, com vida, fazendo exercícios, evitando determinados alimentos, álcool, tabagismo. Então, temos que cuidar do nosso coração. Vamos entender, então, a definição de uma parada cardiorrespiratória. Então, nós entendemos como uma parada cardiorrespiratória, PCR, a paralisação abrupta das funções cardíacas, respiratórias, né, e cerebral. E alguns sinais que possibilitam a sua identificação é a inconsciência. Então, o sinal que nós vamos ter que a pessoa sofreu uma parada cardiorrespiratória é a identificação da vítima já inconsciente. Ausência de pulso, a nossa vítima, a pessoa que nós iremos abordar não tem pulso, ausência de movimentos ventilatórios, né? Nós não conseguimos a olho nu observar o movimento
do abdômen, uma respiração agônica, ofegante. Então, esse termo parada cardíaca, ele é mais comumente utilizado quando se refere a um paciente que não está respirando e não tem pulso palpável. Mas não é dessa maneira. Nem sempre não significa nem sempre o coração ele está totalmente parado. Não é dessa forma. Existem casos que o coração ele está em movimento, né? Mas ele não tem aquela força. Ele não tá chegando sangue, ele não tem aquela força para bombear o sangue para mandar para os órgãos nobres, para enviar o oxigênio dentro, né, que vai junto com o sangue dentro das artérias. Então nós temos que tomar cuidado. A parada cardiorrespiratória, isso não quer dizer que a pessoa esteja 100% parada, o coração não esteja com movimento. Muitas vezes, como eu disse, esse coração ele não está com essa força para enviar, né, esse sangue para perfundir, para enviar o oxigênio aos órgãos nobres. Ok? Os aspectos legais do socorrismo. É a omissão de socorro. Artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Então, o artigo 135 do CPB, deixar de prestar assistência, deixar de ajudar uma pessoa. Um leigo, ele pode se enquadrar nesse aspecto legal de omissão de socorro? Pode, claro. O leigo ele não tem o conhecimento, ele não tem o treinamento. Ok? Mas o leigo ele tem o quê? Ele possui, além da vontade de querer ajudar, ele possui um telefone celular. Todo mundo hoje constitui um telefone. Consegue fazer uma ligação 192 para o SAMU, consegue fazer uma ligação 193 para o Corpo de Bombeiros. Isso já é ajudar, auxiliar aquela vítima, aquela pessoa. Todo cidadão ele é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitando. Então, e quais são as 3 formas que nós podemos auxiliar? Atender a vítima, né? Auxiliar quem esteja atendendo ou solicitar o auxílio, como eu disse, fazer essa ligação. Então, não tem por que qualquer pessoa não ajudar, não fazer o auxílio de uma pessoa que está necessitando de um socorro imediato. E a consequência dessa omissão de socorro são as penas previstas no artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Estatísticas em relação à parada cardiorrespiratória. No Brasil, cerca de 35% das mortes elas são determinadas por causas cardiovasculares, o que é um número de cerca de 300 mil mortes por ano. Por isso que se faz de suma importância que o profissional da saúde ele saiba agir de uma forma rápida, eficaz, diante desse quadro de parada cardiorrespiratória, que é considerado uma prioridade acima de qualquer outra, já que o tempo de atendimento é muito crucial, né? Então, para ter um resultado eficaz, esse atendimento tem que ser de alto nível. Tendo em vista o quê? Após 2 minutos, essa vítima, esse enfermo, sofrendo uma parada cardiorrespiratória, já começa a apresentar lesões cerebrais. A cada 1 minuto, sem um atendimento eficaz, essa vítima perde 10% de sobrevida. Ou seja, se uma pessoa não tem o conhecimento, ou ficou nervosa na hora, saiu correndo para pedir auxílio, ajuda, no momento que ela retorna, após 4, 5 minutos, essa vítima já perdeu 40%, 50% de vida. Então, é importante, tanto o profissional da saúde, claro, como os leigos também, terem o mínimo de conhecimento para poder ajudar, salvar as vidas.
No Brasil, como eu já disse, existe essa estimativa de 300 mil casos de parada cardíaca a cada ano. Metade deles é no ambiente hospitalar. As taxas de sobrevida na alta hospitalar variam de 9,5% para casos de parada cardíaca fora do hospital. Ou seja, as vítimas que têm uma parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar, quando chegam até, intra-hospitalar, 9,5% chegam a ter alta. E 24,2% para casos hospitalares que têm alta. Ou seja, desses sobreviventes, a média de 40% a 50%, eles permanecem com deficiências. Memória, os déficits, o desempenho intelectual. Então, é muito importante nós agirmos de uma maneira rápida e eficaz para evitar as sequelas nas vítimas e nos nossos familiares também, que não estão, não estão livres de acontecer uma situação dessa. Eu coloquei esse relógio para poder simplificar para vocês o que ocorre com cada vítima ao decorrer do tempo, ao passar dos minutos. Após 4 a 5 minutos, sem um tratamento imediato, eficaz a essa vítima, inicia-se então os danos cerebrais. Após 4 a 5 minutos, essa vítima sem o tratamento, já inicia-se as lesões cerebrais. E após 10 minutos? Após 10 minutos, a morte cerebral acontece na maior parte dos casos. Então, se bate um desespero num familiar, ou se uma pessoa vai chamar ajuda, passando esse tempo, a pessoa está pensando que está ajudando a vítima, é pelo contrário, está agravando a situação dela. Então, nós iremos hoje abordar alguns temas para nós tratarmos essa vítima de uma parada cardiorrespiratória, identificar de uma maneira eficaz, 100%, e agir corretamente enquanto o socorro especializado chega, para nos suprir, para nos ajudar também. Mas no nosso caso, como somos da área da saúde, socorristas, nós temos que já chegar com o socorro especializado e agir de maneira correta também. Como eu mencionei, a cada 1 minuto sem atendimento eficaz, a vítima perde 10% de sobrevida. Mas é muito importante o quê? É muito importante saber abordar a vítima e, antes de abordar essa vítima, saber avaliar as condições de segurança do local. Não adianta a nossa equipe de socorrista, não adianta a equipe do hospital chegar no local, na vítima, para fazer o atendimento e não observar a cena, não observar o que está acontecendo em volta. É muito importante essa abordagem da vítima. Tanto a mim como a nossa equipe, sempre em primeiro lugar a nossa segurança, ok? Então, quais são as regras de comando nesse atendimento? Um atendimento eficaz, com segurança. Então, para que esse atendimento funcione de uma forma adequada, deve ser implantado, então, as 3 regras básicas. O famoso 3 Cs. Quais seriam eles? Então, primeiro é o controle. Manter-se calmo para entender e estudar o que vai ser realizado nesse momento com a nossa vítima. O segundo C é o comando. Nós temos que comandar, designar as funções para as pessoas que estão ali. Então, muitas vezes tem até os curiosos. Os curiosos, nós podemos mandar, sinalizar, afastar, pedir essa ajuda, esse auxílio, para que a equipe tenha aquele local tranquilo para fazer o processo e o trabalho adequado. Então, vamos comandar, vamos designar as funções. E, por último, comunicação. A comunicação é uma palavra muito importante em qualquer meio, em qualquer profissão. Mas
a comunicação é realmente também muito importante no nosso meio médico, no meio de saúde, no meio de socorro. Nós temos que proporcionar a comunicação de uma forma direta, gentil entre a equipe. A equipe tem que ser entrosada. A equipe sempre, na maioria das vezes, tem o rodízio, trocam de profissionais. Não é porque você não gosta de um profissional, você não gosta da forma que um profissional trabalha, mas você tem que ser gentil. Nós ali, naquele momento, nós não estamos pensando em nós estamos pensando naquela vítima que nós estamos socorrendo. Nós temos que pensar nos familiares daquela vítima, deixar o nosso orgulho de lado e agir com gentileza com aquela vítima, sempre. E com a nossa equipe também. Então, essas são os 3 Cs, né? As regras do comando nesse atendimento. A ordem do atendimento a uma parada cardiorrespiratória é essa cadeia de sobrevivência, os famosos elos, né? Que tem essa sequência que nós temos que seguir. Então, o atendimento da parada cardiorrespiratória é descrito nas literaturas como ressuscitação cardiopulmonar, que compreende essa sequência de manobras, procedimentos destinados a manter a circulação cerebral, cardíaca e garantir essa sobrevida do paciente. Então, nós temos que reconhecer, fazer o acionamento, como já mencionei, 192 SAMU, 193 Corpo de Bombeiros, identificar essa vítima, se está respirando ou não, se tem pulso ou não, e iniciar uma RCP, as compressões torácicas imediatas e de alta qualidade. Assim que chegar o equipamento DEA, instalar para fazer uma rápida desfibrilação, fazer o transporte avançado ou básico, adequado para um centro de emergência, um hospital. E na parte intra-hospitalar, o pessoal responsáveis eles irão fazer esse suporte avançado, né, os cuidados a essa vítima. Mas nós iremos falar mais adiante a respeito desses elos aqui também, explicando cada um deles de uma forma mais detalhada. Causas de parada cardiorrespiratória. Nós temos os 5 S's e os 5 T's. Como vocês observam, para pediatria, para as crianças, entra um H a mais. É por isso que eu coloquei um asterístico. Então, a parte dos Hs, hipovolemia, né, que é a perda de volume sanguíneo, a hipóxia, hidrogênio, hipercalemia, hipotermia, né, que a pessoa vai perdendo temperatura. Então, esses 5 Hs que eu li por enquanto, no início, se refere aos adultos. E com asterístico entra a hipoglicemia para as crianças também, a parte pediátrica. Então, para adulto, são 5 causas, né? São 5 Hs. E para as crianças, a parte pediátrica, são os 6 Hs. Essa planilha aqui dá para fazer várias aulas e é isso que nós iremos fazer na sequência desse nosso curso. Nós iremos fazer aulas explicando cada um desses temas aqui, tá? E do outro lado da tabela nós temos 5 T's, que são as causas da tensão, né? Um pneumotórax, um tamponamento cardíaco, as toxinas, uma trombose pulmonar, uma trombose coronária. Então, é um tema muito importante. Peço que os senhores pesquisem, leiam a respeito, porque é muito importante para o nosso curso e para esse tema da nossa aula de hoje. Então, lembre-se, nós temos que lembrar do quê? A detecção e tratamento precoce de uma parada cardiorrespiratória é um fator determinante para assegurar a sobrevivência. Evitar, então, o comprometimento neurológico causado pela falta de oxigenação cerebral, resultando, então, em sequelas graves e irreversíveis.
Nós temos que saber detectar e tratar precocemente essa vítima com parada cardiorrespiratória. Então, vamos aprender a reconhecer e acionar imediatamente esse serviço de médico de emergência. Se nós somos da área da saúde, nós só iremos chegar no local depois do acionamento. Mas vamos imaginar que nós sejamos agora, então, as pessoas que estão ao lado dessa vítima, desse paciente, tá? Então, o profissional da saúde ou leigo, ele deve reconhecer a parada cardiorrespiratória de que forma? Chegamos no local, tem uma vítima caída ao solo, ao chão, numa casa, onde for, né? Nós temos que, em primeiro lugar, avaliar a cena. A nossa segurança em primeiro lugar sempre, ok? Nós temos que passar a avaliar a responsividade desse paciente, dessa vítima. Nós temos que tocar esse paciente, vamos chamar ele tocando nos ombros. Senhor, senhor, senhora, nós não sabemos o nome dele. Se por acaso é um familiar, nós vamos chamar pelo nome. O meu nome é Fernando. Fernando, 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 tocando nos ombros, ambos os ombros, por quê? Porque caso essa pessoa, essa vítima, teve um AVC, pode estar paralisado um lado do seu corpo. Então, ela não irá sentir o toque, essa pressão. Consequentemente, o outro lado, ela poderá, né, responder. Não respondeu, chamando a vítima, nós temos que avaliar o pulso. Uma vítima inconsciente que não responde, nós temos que avaliar o pulso central, o pulso carotídeo, com os 2 dedos, de um lado ou do outro, por 10 segundos. Não tem pulso central, avalia a respiração. Mas essa avaliação da respiração, nós conseguimos fazer instantaneamente, enquanto nós fazemos o quê? Essa avaliação do pulso. Está avaliando o pulso? Com os olhos, você consegue observar a expansão do abdômen da vítima, da pessoa. Está tendo movimento? Não está tendo movimento? Então, faça essa avaliação simultânea. E em caso de detecção de ausência de responsividade, da respiração, do pulso, nós temos que solicitar o quê? Profissional qualificado, de uma forma clara, objetiva. De que forma nós temos que fazer? 192, 193. É do SAMU? Eu sou o Fernando. Eu estou aqui em casa e meu pai, a minha mãe está passando mal. Por favor, eu chamei por ele, toquei nos ombros dele, ele não respondeu. Eu chequei o pulso dele, não, por 10 segundos, não tem pulso. Eu estou observando o movimento do seu abdômen, não tem movimento. O pessoal do outro lado, a central de regulação do SAMU, do Corpo de Bombeiros, já vão saber com certeza que se trata de uma parada cardiorrespiratória, eles irão enviar as viaturas pertinentes. Ou a ambulância básica, ou a ambulância avançada, que estiver no momento. Mas o correto é uma viatura avançada, com os seus profissionais para atenderem e fazerem o procedimento. Consequentemente, eles irão levar o equipamento, que é o DEA, o desfibrilador externo automático. Mas se nesse local que nós estamos, pode ser um shopping, uma igreja, um supermercado, na própria empresa que nós trabalhamos, se existe esse equipamento, o DEA, peça que traga rapidamente. Mas nesse mesmo momento que você já está pedindo o auxílio, ajuda, inicia-se as compressões imediatamente. Não é para perder tempo. Então, uma RCP de alta qualidade, após nós acionarmos, né, a equipe médica, então nós temos que iniciar essas compressões torácicas e a ventilação no paciente adulto, uma parada cardiorrespiratória.
Então, com as mãos sobre a metade inferior do externo, o externo é esse ossinho aqui no meio aqui, 2 dedos acima do processo Shifford, com a região hipotenar da nossa mão, o famoso calcanhar da mão, nós temos que, sem flexionar os cotovelos, de uma forma com os braços retos, eretos, esticados, sem estarem curvados, nós iremos fazer essa compressão torácica. Mais à frente tem imagens que eu irei mostrar com mais detalhes para vocês. Qual que é essa frequência? Mínimo 100 e máximo 120 compressões por minuto. Então, nós temos que comprimir esse tórax no mínimo 100 e no máximo 120 por minuto. A profundidade que nós temos que fazer é entre 5 e 6 centímetros. Ou seja, mínimo 5 centímetros e máximo 6 centímetros. Isso para adulto. Para criança é diferente. Para criança, entre 4 e 5 centímetros. Né? Então, nós temos que fazer o quê? Nessas compressões. Está comprimido? Nós temos que permitir o retorno total desse tórax após cada compressão. Não devemos apoiar sobre o tórax enquanto estamos fazendo essas compressões. Minimizar as interrupções dessas compressões. Não é para fazer 10 compressões na vítima e parar 30 segundos para respirar. Uma vez que começou, não para mais. Quando nós vamos dormir, o nosso coração não para descansar. Desde o momento que nós nascemos, o nosso coração já está batendo. Então é assim, no momento de uma parada cardiorrespiratória, não é para iniciar e parar. É difícil, é complicado, é exaustivo, é cansativo? É, mas nós estamos ali para salvar a vida, para auxiliar e para ajudar. Aquela vítima precisa de nós. Então, nós não devemos interromper essas compressões por mais de 10 segundos. Porque senão tudo aquilo que fizemos não teve efeito, não vai valer de nada. Sempre num local rígido, num local firme. Não é para fazer uma RCP, não é para fazer compressão de uma vítima em cima do sofá, em cima de uma cama. Ah, mas a vítima é uma senhora de idade, pode machucar enquanto faz as compressões, pode ocorrer os estalos. A forma correta é no chão, é numa superfície firme, rígida, ok? E a sequência que nós temos que seguir para uma vítima inconsciente é o famoso CABD, né? Então, a vítima está inconsciente, nós vamos checar a sua responsividade, como já fizemos, vamos checar o pulso da vítima, a respiração da vítima e iniciar as compressões e chamar por essa ajuda imediatamente. Até aqui eu mencionei a respeito de uma forma mais básica, mas para nós, que somos profissionais, então vamos para o lado profissional. Então, a partir de agora, nós chegamos na cena. Nós temos que fazer o quê? Uma abertura de via aérea, né? Com o segundo socorrista, porque o primeiro socorrista já está fazendo as compressões torácicas na vítima. O segundo socorrista já está liberando essa via aérea. Fazer uma boa ventilação na vítima, uma ventilação avançada. E, por último também, né? Já vai fazendo a instalação das pás do DEA para ocorrer essa desfibrilação, se for necessário, nessa vítima. Então, o atendimento inicial à vítima, em uma parada cardiorrespiratória, a etapa C, nós temos que checar. Então, estamos checando o quê? Estamos verificando, existe esse pulso central, carotídeo, da carótida? De forma simultânea, por 10 segundos, né? Já iniciar essas compressões. Não possui, nós não podemos perder tempo.
Na letra A, na etapa A, nós temos que fazer o quê? A liberação de uma via aérea. Nós temos que fazer o quê? Aspirar. Aspirar se necessário. Pode ser que essa vítima ela tenha se engasgado. Ela estava sozinha em casa, se alimentando. Né? Aí chegou um parente, viu ela caída, ela se engasgou, teve uma parada respiratória a princípio, consequentemente uma parada cardiorrespiratória, e nós, profissionais chegando na cena, no local, nós fazendo essa liberação da via aérea, nós podemos nos deparar com alguns restos de alimento, a dentadura, um dente, alguma coisa, fazer essa aspiração se necessária. Ainda na etapa A, da liberação da via aérea, existe essas duas manobras. A manobra chin lift, que é uma vítima clínica, sem trauma, nós vamos fazer o quê? A elevação, né? A inclinação da cabeça e elevação do queixo dela. Isso vai facilitar a sua respiração. Em alguns casos, a vítima pode voltar simplesmente por nós fazermos essa liberação da via aérea, essa manobra de inclinação da cabeça. E tem a outra forma da manobra, que é a jaw thrust, que é uma manobra que é uma vítima com trauma. Nós temos que fazer o que então? Uma manobra de elevação do ângulo da mandíbula. Vamos fazer um pouco de força para fazer essa liberação. Sempre lembrando, mexer, mover o mínimo possível dessa vítima. Ok, ela está inconsciente, mas mesmo assim nós temos que ter respeito por sempre, em 100% por essas vítimas. Mexer o mínimo possível nas vítimas. A etapa B consiste o quê? Nesse atendimento inicial da vítima em parada cardiorrespiratória. É a parte da ventilação. Então, nós vamos instalar a cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel, que mais à frente eu tenho as imagens que eu irei mostrar para vocês. E essa cânula orofaríngea tem uma forma correta de ser instalada. Nós iremos abordar aqui à frente. E começar a fazer a ventilação através da bolsa válvula máscara, o famoso AMBU, né? As pessoas conhecem aquele suporte, como essa imagem aqui embaixo, esse equipamento, dispositivo azul, que está acoplado à vítima, como AMBU. AMBU é a marca. Então, o nome correto é bolsa válvula ou válvula máscara. Para podermos fazer, então, as ventilações na nossa vítima. 30 compressões faz 2 ventilações. Adulto e crianças. Ok? De 6 a 8 segundos, quando é avançado, quando é um atendimento avançado, que o suporte é avançado, o pessoal tem esse conhecimento, enquanto um socorrista está fazendo as compressões direto, sem parar, o outro socorrista, ele está ventilando essa vítima entre 6 e 8 segundos, que resumidamente dará umas 10 ventilações por minuto. Isso eu estou dizendo em um atendimento avançado. No atendimento básico, somente compressão, direto. Não tem equipamento? Somente comprime. Tem o AMBU? Faça então dessa maneira. E nunca passar de 1 segundo a ventilação. Aqui estão alguns dispositivos de ventilação, né? Alguns filtros, alguns dispositivos com filtros de proteção. A Face Shield, que é um protetor facial, para nós colocarmos essa película na face da vítima, para não termos o contato direto, para fazermos a ventilação. Existe a bolsa válvula ou a bolsa válvula máscara, o famoso AMBU. E existe também a Pocket Mask, a máscara de bolso, para não termos contato diretamente com a boca, com a via aérea dessa vítima.
Então, são proteções para nós. E nesse caso agora, que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, do Covid-19, mais atenção ainda, para não ter esse contato direto com a via aérea, com a boca dessa vítima. Mais equipamentos, né? Máscara de alto fluxo, não reinalante, nós iremos administrar um oxigênio para a vítima. Então, são esses equipamentos aqui, existem muito mais, é claro. E o posicionamento, já que falamos algumas coisas, então agora vamos resumir um pouquinho desse posicionamento correto para a compressão torácica dessa vítima. Sempre dando ênfase nas compressões torácicas, né? Então, as compressões torácicas, elas são enfatizadas para os socorristas, sejam eles treinados ou não. Como eu disse, ênfase nas compressões torácicas. O socorrista, ele deve continuar a RCP somente com as mãos até a chegada e a preparação de um DEA. Então, para fazer uma compressão bacana, 100%, então é somente com as mãos. Não é com o pé, não é colocar um outro objeto em cima da vítima. Ah, ela está com sangue, eu tenho nojo, eu não quero tocar porque eu estou sem luva. A eficácia é com as mãos. Vamos analisar então aqui agora essa imagem. O ângulo desse socorrista, os braços dele, o ângulo aqui dos ombros, tem que estar em 90 graus, sempre retos. É com o peso dos nossos ombros que nós iremos fazer essas compressões. Ok? Como eu já mencionei, de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade do adulto é de 5 a 6 centímetros. Sempre manter uma postura, uma ergonomia adequada, porque é cansativo, é exaustivo. Se estiver sozinho, vai ter que ser herói, vai ter que ficar lá batalhando, lutando por essa vítima até o socorro ou outras pessoas chegarem para fazer o rodízio, a troca. Usar a base da mão, a região hipotenar, uma mão sobre a outra, os dedos entrelaçados no processo Chifford, aqui no meio, aqui no ossinho externo, ok? Então, as mãos sobrepostas, os dedos entrelaçados, com a região hipotenar da mão, o calcanhar da mão, né? Entre aspas, inicia-se então essa compressão torácica. Lembrando, profundidade, tem que esperar fazer o retorno completo desse tórax. Uma curiosidade, uma atenção especial aqui. O nosso coração, quando ele está saudável, ele realiza a sua contração, a sua sístole, ele ejeta cerca de 70 ml de sangue, né? Que é o débito cardíaco. Então, quando está normal, nós estamos bem, tranquilos, ele ejeta cerca de 70 ml para poder oxigenar os órgãos nobres, né? E quando nós formos realizar essa compressão torácica, se nós fizermos de uma maneira 100%, nós só vamos conseguir ejetar 40% desse valor. Então, ou seja, é um volume suficiente para oxigenar apenas os órgãos nobres, o cérebro, os pulmões, o coração. Então é assim, é de suma importância. É por isso que é de fundamental importância realizar essas compressões eficazes, ininterruptas, não é para parar, com velocidade e profundidade correta. Certo? É justamente por isso, para ter esse valor, para oxigenar esses órgãos, né, nobres que temos no nosso corpo, até a chegada do pessoal qualificado, com oxigênio, para fazer a administração de O2 nessa vítima, para melhorar essa oxigenação nessa vítima. Compressões torácicas em adulto. Então, como já foi mencionado,
2 dedos acima do processo de Ford, com a profundidade de 5 a 6 centímetros. Inicia-se, então, as compressões. 100 a 120 compressões por minuto, 30 compressões por 2 ventilações, 5 ciclos. Ok? Compressões torácicas em uma criança, no centro do peito, profundidade de 5 centímetros, inicia-se as compressões. Também de 100 a 120 compressões por minuto. 30 compressões por 2 ciclos, 5 ciclos. Isso estando em 1 ou 2 socorristas. E as compressões torácicas no lactente, num bebezinho. Nós temos que posicionar 2 dedos. Agora não é a mão, a região hipotenar, a nossa palma da nossa mão aberta completa. Agora é somente 2 dedos, né? Na linha imaginária, entre os mamilos desse lactente, comprimir o tórax dele cerca de 4 centímetros. É claro que nós temos que dosar o quê? A nossa força, certo? Pode ser dessa forma ou pegar o lactente dessa forma com os 2 polegares e fazermos as compressões. Em um socorrista, nós podemos fazer o quê? 30 compressões para 2 ventilações. Em 2 socorristas, 15 compressões e 2 ventilações. Cuidado com a quantidade administrada do ar. Tem que tomar muito cuidado para não ocorrer um barotrauma, né? Uma hiperventilação. Temos que dosar essa ventilação durante esse processo. Vamos passar agora um vídeo para vocês verem a importância de uma compressão adequada, eficaz, 100%. Olha as diferenças de compressões. Olha o nível que está chegando de oxigenação no cérebro da vítima. Faz uma compressão e para. Faz uma compressão e para. O ritmo não está correto. Então, é muito importante que nós temos que treinar e fazer essas compressões de uma maneira correta, para levar esse oxigênio, para manter esses órgãos nobres do nosso paciente, da nossa vítima, ativos. Checagem de pulso. Como nós vamos fazer a checagem de pulso? Em adulto e criança, na carótida. Ok? No lactente, nós checamos braquial ou femoral. Agora nós vamos vamos falar um pouco da ventilação, como nós vamos mensurar, né? Como nós vamos medir a cânula orofaríngea, Guedel. Essa imagem aqui são as cânulas orofaríngeas, existem de vários tamanhos, não é qualquer uma que nós iremos usar na vítima, no nosso paciente. Então nós temos que fazer o quê? Mensurar. Então nós temos que saber medir a nossa vítima para poder fazer a utilização dela. Nós podemos utilizar essa cânula somente em vítimas inconscientes. Não é permitido utilizar em vítimas conscientes. Então, nós temos que fazer o quê? Introduzir a cânula orofaríngea, vedar com a máscara, né? Bolsa, válvula, máscara, o bambu, e fazer o auxílio das vias aéreas. Ok? A língua era um músculo, né? Então, a língua relaxa. E esse músculo pode obstruir a glote. Então, através desse dispositivo, Guedel, nós conseguimos fazer com que a língua fique de lado. A função da cânula orofaríngea, a cânula de Guedel, é manter a via aérea pérvia aberta. Como que nós iremos fazer essa mensuração, essa medição da nossa vítima? Nós temos que fazer a mensuração da seguinte forma: da rima labial, da pontinha
da extremidade aqui, ó, da rima labial, da boca da vítima, ao ângulo da mandíbula. Ok? Ao ângulo da mandíbula ou da rima labial ao lóbulo da orelha. Da rima labial ao lóbulo da orelha, com o tempo, com os anos, as pessoas, né, tendem ao quê? Esse lóbulo dá uma caída, uma leve caída. Então, não vai ser 100% eficaz essa mensuração. Então, nós temos essa outra forma de mensurar do lóbulo da rima labial ao ângulo da mandíbula. Então, são essas formas, né, de nós fazermos a mensuração da cânula orofaríngea nas vítimas. E como que nós iremos introduzir, colocar essa cânula na vítima? Primeiro, nós iremos introduzir a cânula de Guedel com a ponta voltada para o céu da boca, para o palato duro, sempre voltado para cima, né? O palato duro é uma fina camada óssea do crânio, então, localizada aqui no teto da boca, e ele separa a cavidade oral da porção nasal da faringe. Então, instala a cânula sempre voltado para cima, e nós vamos fazer o quê? O giro de 180 graus. Após encostar ou chegar próximo do palato duro, nós iremos fazer esse giro de 180 graus. Consequentemente, vai colocar a língua para o lado, né? E vamos encaixar a cânula, tomando sempre cuidado com o céu da boca, com o palato duro de uma criança, de um bebê. Não está formado ainda, então é um pouco mais maleável. A cânula de Guedel, a cânula orofaríngea, já estando instalada, já está pronto, então, para acoplarmos os dispositivos de ventilação. A bolsa, a válvula, a máscara, né? O famoso AMBU, para fazer o nosso procedimento de ventilação da vítima. Relação da ventilação com pressão adequada. Sem via aérea avançada. Sem uma via aérea avançada. Nós iremos, então, realizar a abertura das vias aéreas. Nós iremos ventilar relação 30/2. Foi o que já mencionamos. Nós iremos ventilar, nós iremos comprimir 30 vezes o tórax dessa vítima e ventilarmos 2 vezes. Até, né, uma garantia de uma via aérea avançada chegar no local. Ou nós vamos ficar fazendo esse processo até que o retorno da circulação espontânea, o famoso RCE, dessa vítima volte. Então, se por acaso essa nossa vítima voltar, tiver esse retorno de circulação espontâneo, nós vamos parar o procedimento, ficar tomando conta, vendo o que está acontecendo com ela. E se for com uma via aérea avançada? Com uma via aérea avançada, nós podemos usar o quê? A máscara laríngea, o tubo orotraqueal, ou fazer uma traqueostomia, que é uma forma de uma via aérea avançada. As compressões também continuam na frequência de 100 a 120 por minuto. Mas as ventilações têm que ser a cada 6 segundos. A cada 6 segundos tem que ter uma ventilação nesse paciente, nessa vítima. Ou seja, 10 ventilações por minuto. Aqui estão alguns dispositivos de ventilação avançada, máscara laríngea, a traqueostomia, o tubo orotraqueal, mais um dispositivo de ventilação avançada, que é o laringoscópio, né? Para ser realizado na intubação endotraqueal. Então, na intubação endotraqueal, o laringoscópio ele é utilizado para obter o quê? Uma exposição adequada e facilitar a introdução desse tubo orotraqueal, que é utilizado para ventilar o paciente. Essa lâmina aqui na ponta da lâmina do laringoscópio, essa lâmina pode ser curva ou reta.
que em alguns casos, né, pode ter o desvio de traqueia aqui, vai ter que ser utilizado um dispositivo referente, adequado, para fazer essa ventilação avançada. Alguns dispositivos de laringoscópio, eles possuem essa luz de LED na frente, na ponta. Isso é um diferencial. Isso favorece, isso facilita, né, a nossa visualização para fazer o procedimento de intubação na nossa vítima. Agora nós iremos entrar nos ritmos de parada, que é muito importante. Quais são os ritmos de parada cardiorrespiratória? São 4. A fibrilação ventricular, chamada de FV, taquicardia ventricular sem pulso, TVSP, atividade elétrica sem pulso, que é o famoso AESP, AESP, e a sistolia, aquele risco, né? Mas desses ritmos aqui, desses 4 ritmos de parada cardiorrespiratória, 2 são chocáveis e 2 não são chocáveis. 2 desses ritmos, nós conseguiremos desfibrilar, e outros 2 não. E quais são esses ritmos? Então, a fibrilação ventricular, FV, o ritmo é chocável. Taquicardia ventricular sem pulso, o TVSP, é um ritmo chocável também. A atividade elétrica sem pulso, a ESP, o ritmo não é chocável. E a sistolia também não é um ritmo chocável. Vamos abordar cada um deles agora a seguir. Então, ritmo da parada cardiorrespiratória. FV, fibrilação ventricular. É um ritmo chocável. Então, nosso coração ele vai estar de que forma? Dessa forma aqui, ó, fibrilando, né? Então, é a contração incoordenada do músculo do miocárdio, em consequência do quê? De uma atividade caótica. O coração está todo desregulado, descompassado, não está organizado esse ritmo cardíaco. Vai resultar o quê? Na ineficiência total do coração, em manter um rendimento de volume sanguíneo adequado, ok? Então, a fibrilação ventricular é um ritmo chocável. A taquicardia ventricular sem pulso, TVSP, também é um ritmo chocável. É uma sucessão rápida de batimentos ventriculares. Então, podendo levar o quê? A deterioração hemodinâmica, com a ausência do pulso palpável. A taquicardia é o quê? O coração está totalmente desregulado, descompassado, acelerado. Está muito acelerado. Não está no seu ritmo normal, correto. Então, a taquicardia ventricular sem pulso, ele bate muito rápido, não é capaz de mandar sangue, porque não enche as câmaras cardíacas, comprometendo o quê? O débito cardíaco. Agora nós iremos falar do quê? Dos ritmos não chocáveis. Atividade elétrica sem pulso, a ESP, é um ritmo que não é chocável. É a ausência de pulso detectável, na presença de qualquer tipo de atividade elétrica, né? O coração tem atividade elétrica, porém sem pulso. Não está chegando sangue, não tem a força para bombear o sangue, para mandar, né, para os órgãos. E por último, a sistolia. Também é um ritmo não chocável, é a ausência, né? É a ausência total de atividade elétrica no músculo cardíaco. É a famosa linha contínua. Então, e de que forma que nós iremos saber se é um ritmo chocável ou não? Através do desfibrilador externo automático, do DEA. Então, o profissional da saúde vai levar o equipamento, que já foi solicitado no momento anterior. Quem pediu auxílio ao 192 SAMU ou 193 Bombeiro fez o pedido, o auxílio
de traga o DEA, né? Então, o que é uma desfibrilação? Qual que é o objetivo do DEA? O objetivo do DEA é de resetar. Ele vai resetar essa atividade elétrica que está caótica. Não está toda desregulada, descompassada, desorganizada. Então, esse ritmo, essa atividade elétrica que está toda desorganizada, esse choque vai resetar, vai zerar, né? Para quê? Para tentar, para colocar no ritmo normal, no ritmo correto. Então, a desfibrilação é um processo terapêutico que consiste na aplicação de uma corrente elétrica contínua, não sincronizada, no músculo cardíaco. Esse choque, ele vai despolarizar, então, em conjunto, todas as fibras musculares do miocárdio, do nosso coração, tornando, então, possível a reversão de arritmias graves, como taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular dessa vítima, permitindo o quê? Ao nó sinusal retomar a geração e o controle do ritmo cardíaco. O nó sinusal é ele que é responsável por, né, marcar o nosso ritmo, por controlar o nosso ritmo cardíaco. Ele fica na parte superior do coração, bem próximo aqui dos átrios, né? Então, ele é como se fosse um marca-passo, ele regula os batimentos cardíacos nossos. Desfibrilador externo automático em relação à sua potência do choque. Nós temos que saber aplicar o DEA, o choque, administrar, mas existem dois tipos, né? Existe o DEA adulto e o DEA pediátrico. Não é pegar qualquer equipamento e administrar o choque, se for recomendado. Então, para o adulto, a potência do choque, quando é monofásico, a rajada é de 360 joules. Quando é bifásico esse equipamento, a potência varia entre 120 a 200 joules, a sua rajada, né, administrada de choque. Já a potência do choque para o uso pediátrico, o primeiro choque é recomendado que seja 2 joules por quilo dessa criança. Ou seja, uma criança com 12 quilos, vezes 2, 24 joules. Então, e é de importância, nós sabemos que então, esse equipamento tem que ser regulável, mas existem equipamentos pediátricos que não são reguláveis, né? O segundo choque, se for preciso para o uso pediátrico, 4 joules por quilo dessa criança. E os demais choques serão da seguinte forma: no mínimo 4 joules e no máximo 10 joules por quilo dessa criança. Né? Ok? Agora, algumas curiosidades, algumas perguntas e respostas rápidas para vocês entenderem a respeito do DEA. O que o DEA, né, o desfibrilador externo automático, ele faz? Então, ele é um aparelho que diagnostica o ritmo elétrico do coração, sugere ou não a aplicação do choque. É o equipamento, por ser automático, então ele vai fazer a avaliação do ritmo cardíaco. É ele que vai sugerir ou não. Não é o socorrista, não é o profissional que está lá que vai ficar apertando o botão aleatoriamente. O aparelho, quando for instalado as pás, é ele que vai fazer essa leitura do ritmo cardíaco. Ele vai guiar a sequência do procedimento do suporte básico e o avançado de vida para realizar essa desfibrilação. O DEA, ele usa comandos verbais e de sinais sonoros no seu equipamento. Então, qual que é a importância do DEA? Desfibrilar precocemente e diagnosticar automaticamente essa situação na vítima. Quem é que pode usar o DEA? Qualquer pessoa treinada. Então, existem os cursos, né, os treinamentos. Pessoa leiga pode utilizar? Pode, desde que tenha um treinamento, seja capacitada e saiba aquilo que está fazendo. Quando usar? Em toda situação de reanimação.
que for sugerido, né? Se ele sugerir, então tem que ser utilizado. Aonde usar? Aonde ele for, aonde ele estiver disponível. Existe ideia: metrô, trem, igreja, shopping, supermercados. E no nosso caso, dentro das ambulâncias, das viaturas do SAMU e das ambulâncias do Corpo de Bombeiros também. Onde se encontra o DEA? Vários locais. Quando não usar o DEA? Em ambientes molhados, é bom evitar. Fazer uma secagem, minimizar essas poças d'água, né? Secar a nossa vítima com pano seco, tirar essa camada d'água, porque isso pode gerar o quê? Um risco. O DEA dá o choque automaticamente. Se eu ficar apertando o DEA, a pessoa vai receber essa carga de choque? Não. É preciso apertar o botão e é preciso também que essa pessoa, essa vítima, esteja, né, em um ritmo que seja chocável. O DEA, ele avalia o nível de consciência? Não. O DEA não é para avaliar o nível de consciência da vítima. O que fazer enquanto o DEA é posicionado? Enquanto um profissional posiciona, vai instalando o equipamento, continua as compressões torácicas. Não é para parar de fazer as compressões. Não é porque chegou o DEA, não é porque a pessoa instalou o DEA, vai parar as compressões. Nós só vamos parar de fazer as compressões quando o equipamento solicitar, quando o DEA pedir. Pare as compressões, afaste-se, choque recomendado. Ele que irá ditar as regras, a sequência correta. Porque nós não podemos, né? Temos que nos afastar e não podemos ficar próximo, né, da vítima, porque isso pode interferir na leitura, na interpretação do ritmo cardíaco. Então, afaste-se da vítima, do paciente. Algumas informações para vocês a respeito, então, do DEA. Este aqui é o DEA, o equipamento, né, o desfibrilador externo automático. Existem várias marcas, vários modelos, mas eu peguei esse aqui para explicar de uma maneira mais clara para vocês. Então, aqui na imagem tem o conector das pás, né? Tem o local onde nós iremos conectar, que é o fio, é o cabo das pás. Nós iremos conectar, então, ali, que é o... Nessa outra imagem tem o plug de conexão das pás, então fica bem fácil para vocês entenderem. Conectou. Ao lado tem as pás do DEA. Existem as pás adulto e as pás pediátricas, ok? Tem essa diferença. O visor do DEA, tem uns que tem o visor, tem outros que são mais simples, não tem o visor para nós acompanharmos. O botão de tratamento, né? Quando nós formos apertar o botão indicado o choque, o botão de ligar e desligar o equipamento e também o nível de bateria. Como vocês viram, não é tão complexo assim, é muito simples, mas requer um treinamento e um conhecimento específico dele para saber utilizar de uma maneira correta e eficaz. Agora, eu vou perguntar para vocês, né? Já mencionei, já falei alguma coisa referente a essa questão, essa pergunta, então eu quero que vocês respondam. Qual que é a função principal do DEA? Qual que é a função do desfibrilador externo automático? Quando administra o choque, quando é recomendado, quando a vítima sofre o choque. Qual que é a função principal? Então, eu quero que vocês respondam, pesquisem a respeito dessa questão aqui. Já mencionei atrás, ok? Então, essa é a primeira questão da nossa aula de hoje, para vocês pesquisarem. Dando sequência, como que nós posicionamos as pás do DEA? Qual é a forma correta? Na própria pá do DEA, vem um desenho. Vem o desenho já indicando de uma forma lúdica, né? Simples, onde que é o local que nós temos que posicionar. Então, é tudo muito fácil, autoexplicativo. Então,
o paciente deve ser colocado em superfície não condutora, ok? Seca. Não utilize superfícies molhadas ou metálicas e, se necessário, seque o seu peito antes da aplicação do choque. Já foi mencionado. Não tocar no paciente, no equipamento, nos acessórios ou em qualquer superfície metálica ou condutiva que esteja em contato com o paciente durante a desfibrilação. Tricotomia é o ato de fazer uma raspagem nos pelos para instalar, porque nós iremos tirar o plástico, né? Tem uma camadinha que vai colar, que vai grudar na vítima. Então, tem casos que não cola porque a pessoa tem muitos pelos. Então, a tricotomia é a forma de raspar naquele local. Aqui mais um vídeo para vocês acompanharem, onde que fica a conexão das pás, né, dos eletrodos. Então, a forma correta é essa aqui. Ok? E o choque é administrado. Os tipos de pás para o DEA, para o desfibrilador, como mencionei, então, existem dois. As pás adulto e as pás pediátricas. Com certeza, a consequência, né, as pás adultas são um pouco maiores e as pás pediátricas um pouquinho menores. Então, mais uma simplificação, mais uma forma de exemplo para vocês. Após instalar as pás do DEA na vítima, o aparelho irá pedir para que se afaste, pare de fazer as compressões, afaste-se da vítima, ele irá fazer a leitura, irá administrar o choque ou não. E assim que ele administrar o choque, o DEA vai pedir para que volte a comprimir essa vítima ou não. Como eu disse, é tudo automaticamente passado, passo a passo, no equipamento. Então, um resumo a respeito da desfibrilação rápida e eficiente. Então, assim que chegou no local, ou nós, profissionais, chegarmos no local dessa vítima, nós iremos, então, instalar as pás do DEA na vítima, e ele irá verificar o ritmo cardíaco dessa vítima, ok? E em caso de ritmo chocável, que vocês já sabem quais são, que é a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular sem pulso, que são somente esses dois ritmos que o DEA irá administrar o choque, irá ser aplicado, então, o primeiro choque. Nós temos, então, que reiniciar a RCP, né, após 2 minutos, até que o DEA avise sobre nova verificação desse ritmo. Nós temos que continuar, então, até o suporte avançado chegar no local, se for o caso, ou a circulação, ou o retorno dessa circulação espontânea dessa vítima. Ok? Então, não tem muito segredo. Aqui estão alguns algoritmos de parada cardiorrespiratória que é importante. São da American Heart Association, como mencionei no início da aula, que eu peço que os senhores procurem na atualização de 2018 esse algoritmo de parada cardiorrespiratória em adulto. Aqui ao lado, esse bilhetinho ao lado aqui, tem tudo explicando qual o procedimento da abordagem, da carga do choque, do tratamento de medicação em relação ao adulto. Então, eu peço que os senhores pesquisem esse algoritmo, deem uma estudada. Aqui é o algoritmo de parada cardiorrespiratória em pediatria, né, em crianças, também atualizado em 2018. E o algoritmo circular de parada cardiorrespiratória. Então, eu peço aos senhores que pesquisem, leiam, para ter um entendimento maior a respeito desse tema de parada cardiorrespiratória. Agora, aqui uma pergunta para vocês. Pelo conhecimento de vocês até esse momento que já estão assistindo a aula,
quais são os casos? Quais são as situações em que nós podemos parar de realizar a RCP? Quais são esses casos? Vou parar, vou parar de fazer essa compressão, eu vou parar, não dá mais. Quais são esses casos? Vocês sabem? São 3 os casos, e esses casos são muito importantes. Esses casos vocês têm que fixar, memorizar, porque eles são muito importantes para nós da área. Ok? Então, primeiro caso, quando levar à exaustão o socorrista, ou a vítima que está fazendo, né? Ou a pessoa que está socorrendo. Se tem 2, 3 mais pessoas, vamos fazendo o rodízio, vamos girando essas pessoas ou os profissionais para fazer essa compressão. Mas se a pessoa estiver sozinha, não consegue realmente mais, chegou à exaustão, fez a 20, 25 minutos, é um momento que, infelizmente, ela não consegue mais fazer, então ela vai parar. A segunda situação em que nós podemos parar é quando o médico atesta o óbito. Nunca, eu estou dizendo nunca, vocês parem de fazer a compressão se uma pessoa que está ao lado de vocês falarem assim da seguinte forma: para de fazer porque ele já morreu. Essa pessoa é médica? Essa pessoa tem um conhecimento? Pode até ser um técnico de enfermagem, tem conhecimento. Pode até ser um enfermeiro pós-graduado. Pode, mas é assim, a única pessoa que pode chegar e falar para de comprimir é o médico. Certo? Enquanto você não chegar à exaustão, enquanto o médico não pedir, atestar o óbito, falar para você parar, você não pare. Você continue fazendo as compressões. E por último, se essa nossa vítima tiver se ela obter, né, o retorno da circulação dela espontânea. Voltou. A nossa vítima voltou. Maravilha, graças a Deus. O nosso trabalho foi muito bem feito. A princípio, né? Isso não quer dizer que ela não possa levar uma segunda, uma terceira parada cardiorrespiratória, mas então, são as 3 situações em que nós podemos parar de realizar a parada cardiorrespiratória. Eu peço que os senhores memorizem, ok? Agora nós iremos entrar a respeito das drogas utilizadas durante uma parada cardiorrespiratória. É um conteúdo amplo, muito vasto. Vou passar somente assim por cima. Peço que os senhores também pesquisem a respeito, porque é de suma importância ter esse conhecimento das drogas utilizadas, ok? Então, drogas utilizadas durante uma parada cardiorrespiratória. No suporte avançado de vida, no nível hospitalar, SAMU, então as medicações mais utilizadas, não é somente elas, existem outras, mas as mais utilizadas são epinefrina. A epinefrina, que é a adrenalina, ela é uma medicação utilizada em todas as paradas, em todos os níveis de parada cardiorrespiratória. Já a droga utilizada, lidocaína e amiodarona, elas são medicações utilizadas somente nos ritmos chocáveis. Ok? Deu para entender a diferença? Agora aqui, uma das drogas mais utilizadas, então a epinefrina, né? É a adrenalina. A função dela é de vasoconstrição sistêmica. Ela vai melhorar o fluxo cerebral e coronariano também. A epinefrina dá uma maior chance de restauração da circulação espontânea da nossa vítima. A dose administrada em adulto é 1 miligrama a cada 3, entre 3 a 5 minutos. Desculpa. 1 miligrama, então, a cada 3 e 5 minutos. 3 doses é permitido, ok? Na dose pediátrica, 0,01 miligrama por quilo, entre 3 a 5 minutos também. Então, tem essa diferença entre adulto e pediatria, que é de suma importância saber diferenciar.
A adrenalina, ela vai acelerar, ela vai jogar essa droga, vai fazer o coração voltar, né, a bater com muita velocidade. Vai deixar o nosso coração doidão, maluco. Já a amiodarona, nós iremos também entrar, nós iremos aplicar a amiodarona. A função dela é um antiarrítmico. Ela vai diminuir a frequência cardíaca. Ela vai aumentar a irrigação pelos vasos sanguíneos coronários também. Então, a epinefrina vai dilatar, vai acelerar. A amiodarona vai controlar, vai diminuir essa frequência. Também tem as diferenças de dose adulto e pediátrica. Peço que os senhores estudem a respeito também da amiodarona, tá? E mais uma das drogas mais utilizadas é a lidocaína. A lidocaína também é a mesma função da amiodarona. Na ausência de amiodarona, os senhores podem utilizar a lidocaína. Também é um antiarrítmico, ela irá diminuir, né, essa pressão. Ok? Estamos chegando no final da nossa aula. Como eu disse, eu mencionei agora, esses pontos são muito complexos. Dá para fazer várias aulas em cima desses temas. E é isso que nós iremos abordar mais para frente. Agora aqui estão as questões complementares a respeito dessa aula que nós tivemos hoje. Então, as questões, vocês irão definir o que é uma parada cardiorrespiratória, o que diz o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, né? O que ocorre com a vítima após 5 minutos sem atendimento, quais são os ritmos chocáveis, não chocáveis, qual que é a função da cânula orofaríngea, cite 3 tipos de drogas utilizadas na parada cardiorrespiratória. Então, vocês têm as questões complementares, eu espero que façam bons estudos. Como eu disse, essa aula é somente para ter um norte, um direcionamento. Mas peguem mais conteúdos, mais materiais, agreguem conhecimento, porque conhecimento, conteúdo na nossa cabeça, ninguém tira, tá? Espero que tenham gostado. Finalizo a aula de hoje com essa frase: juntos salvamos vidas. Todos nós temos capacidade, todos nós temos essa vontade de ajudar, de salvar o próximo, mas sempre embasado em literaturas, sempre pesquisando as atualizações. Não fiquem pegando conteúdos, PDFs assim aleatórios e pensando que é um material que está atualizado. Então, pesquisem, corram atrás para sempre estar melhorando esse conteúdo que nós estamos buscando. Juntos, nós salvamos vidas. Ok? Como eu sempre digo, a mão de vocês é abençoada por Deus, então use a mão de vocês para auxiliar e salvar vidas. Vocês estão aqui não é por acaso. Algum propósito tem. Então, usem desse propósito, usem das mãos de vocês para salvar as vidas. Agradeço mais uma vez. Obrigado.